Senhor é bom e a tua misericórdia ela dura para sempre. Como o Senhor é um Deus poderoso, porque a misericórdia do Senhor se renova. Ela é a causa de não sermos consumidos. E por este amor, e por esta verdade, por esta justiça do Senhor, aqui estamos hoje, Senhor. Um dia, uma data, um momento especial, aonde vamos participar do Teu corpo e do Teu sangue, Jesus Cristo, a qual o Senhor declarou que os Teus discípulos e a Tua igreja tinham que trazer à memória aquilo que o Senhor realizou, aquilo que o Senhor fez, os grandes feitos do Senhor em nosso favor. Morreu pelos nossos pecados, sofreu pelas nossas iniquidades, padeceu pela nossa injustiça, foi morto numa cruz, foi cravado, foi sepultado, mas ao terceiro dia ressuscitou. Ele está para sempre. Louvado seja o nome do Senhor. Obrigado, Pai querido, por manifestar esse amor ágape através da obra gloriosa do Teu unigênito, do nosso Salvador, do nosso único caminho, verdade e vida, Jesus Cristo. Então tenha liberdade, Espírito Santo, fale conosco, ensina-nos neste dia, consola-nos nesta manhã, que esse domingo, Senhor, os nossos corações se prostrem diante de Ti, os nossos corações, permita a Tua palavra se manifestar no nosso meio, trazer o consolo devido, renovar a nossa mente, curar os nossos corações. Eu Te louvo, eu Te glorifico por mais esse dia, por mais essa data, que o Senhor nos permite trazer à memória a obra que o Senhor fez por cada um de nós, pela humanidade. Em nome de Jesus Cristo, Pai querido, Te exaltamos, Te glorificamos, a Ti toda a honra, toda a glória, toda a verdade e toda a justiça. E a igreja que crê, dê uma linda salva de palmas para o Senhor Jesus Cristo, porque só Ele é digno de toda a honra, toda a glória, toda a verdade e justiça. Amém, amada igreja? Se assente em Cristo Jesus. Bom dia! Shalom, igreja! Na gloriosa graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A vocês que estão nos acompanhando, tenham liberdade, sejam bem-vindos. E abra a Bíblia de vocês lá em 1 Pedro, capítulo de número 3. Louvo o Senhor pelo dia de ontem, onde nós comemoramos o Dia Mundial da Criança. É todo dia 20 de novembro. E ontem, no dia 16 de novembro, fizemos o Dia Mundial da Criança. E o tema foi o fruto do Espírito Santo. Sugestivo. Quero aqui agradecer e glorificar a cada irmã que se fez presente, que se entregou, que se doou para que esse dia acontecesse. E que o ano que vem nós possamos fazer de novo, se agrada o Senhor. E sempre pensando em mais e mais e mais, com ordem, com decência, com zelo e dedicação. E o ano que vem nós possamos alcançar a marca de 100 crianças. Pense nisso. Aqui em média, ontem, em média, vamos colocar umas 60 crianças. Possamos chegar a 100. E que possamos ter discernimento, habilidade e capacidade para fazer essas crianças compreenderem o plano do Senhor Jesus Cristo para a vida delas. E o que aconteceu ontem não saia do coração delas, e que elas possam, na caminhada delas, pensar e trazer à memória o quanto Jesus Cristo ama elas. Amém? E assim seja nas nossas vidas também.
Não podemos nos desviar deste caminho, amada igreja. Entenda isso. Não podemos nos afastar desta verdade. Eu quero trazer esse texto para que eu e você possamos trazer e relembrar e ter a convicção dessa caminhada com Cristo Jesus. Não podemos afastar um milímetro, não é o que fizemos, é o estado que estamos. Ah, eu já fiz muito para Jesus. Não, já tem que estar fazendo. Porque ele não disse para Deus: Pai, já fiz muito para esse povo, não precisa ir para a cruz. Para quê? Já fiz muito por eles. Já anunciei, já falei, milagres aconteceram. Eles viram sinais me acompanhando. Eles viram a glória do Senhor, Pai, sendo manifesta na vida deles. Pessoas que nasceram paralíticas andaram. Pessoas que há 12 anos estavam com fluxo de sangue receberam a cura. Para que a cruz, Jesus? Não precisa mais, Pai. Para que a cruz, Deus? Essa não foi a oração de Jesus Cristo no Getsêmani. A oração dele foi: passa de mim esse cálice, mas se não é a tua vontade, se o Senhor quer que eu beba, eu beberei. Que a vontade do Senhor seja feita. Acho que parte desse princípio a vida cristã. Não é a minha vontade, é a vontade do Senhor. Não é a sua vontade, é a vontade dele. Por mais que a vontade dele traga aparentemente tristeza, sofrimento, traga aparentemente dor, mas a vontade do Senhor é perfeita. Ele sabe o que precisamos. Ele conhece as nossas necessidades. Ele compreende, ele entende, e ele tem esmiuçado diante dos olhos dele as nossas fraquezas. Ele sabe aonde vamos tropeçar. E por isso que ele nos corrige. E por isso que ele nos exorta. E por isso que ele nos castiga segundo a palavra dele. Como Paulo mesmo disse: Senhor, esse espinho aqui na carne está difícil. Por 3 vezes Paulo apresenta essa angústia dele, essa condição desse espinho na carne. E Jesus Cristo diz para ele: ei, espera aí. É através dessa condição de espinho da carne que o meu poder vai se aperfeiçoar em você. Paulo, se eu tirar esse espinho da carne de você, você já experimentou o terceiro céu, você conhece as maravilhas e, infelizmente, eu conheço as suas fraquezas. Eu sei quem você é, Paulo. Eu te resgatei. Eu te dei condições de se tornar uma nova pessoa. Você aceitou a nova vida dos céus. Eu te conheço, Paulo. Então não vou ouvir as tuas orações. O espinho da carne vai continuar, Paulo. Porque daqui uns dias, Paulo, você pode já estar maltratando as pessoas, como você fazia antes. Para que a tua natureza humana não volte, para que a tua carne não volte, Paulo. Eu não vou arrancar esse espinho. Igreja, ele nos conhece. Tem orações que ele não ouve porque ele sabe se ouvir. Já era. Se distancia, abandona, larga. Endurece tanto o coração que vai maldizer o nome do Senhor. Então tem coisas que o Senhor não tira para isso. Tem coisas que o Senhor não responde para nos proteger do inferno, do fogo, do lago de enxofre, do ranger de dentes. O melhor e o mais certo a se fazer é aceitarmos o que Ele tem para nós e vivermos o que Ele tem para nós.
Pedro, na carta dele, deixou algumas coisas para nós. E nós temos que entender que Pedro foi alguém que caminhou com Jesus Cristo. Pedro foi a pessoa, o apóstolo que Jesus Cristo disse: olha, você vai ser confirmado no meio de Israel, você vai ser a pessoa importante para a igreja ser edificada. Sobre a minha pessoa, Pedro, quando você realmente estiver preparado, apresenta-te. Pedro foi aquele que andou diante de Cristo Jesus, era um dos discípulos ou apóstolos mais próximos de Jesus Cristo. Ele experimentou a transfiguração de Jesus Cristo, ele viu o milagre de ressurreição, ou seja, da filha de Jairo só. Nem todos os discípulos entraram, mas ele estava lá. Na multiplicação dos peixes, ele estava lá. E olha o que ele diz no versículo 8 da primeira carta dele, do capítulo 3. 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 8. Finalmente, todos vocês tenham o mesmo modo que de pensar, e sejam cheios de quê? De compaixão, amando-se uns aos outros, com corações o quê? Ternos e humildes. Pedro diz: ei, quer alguma coisa? Quer algo com Cristo? Quer um favor de Deus? Unidade. Caminhem para a mesma direção. Tem o mesmo modo que de pensar. Ame-se uns aos outros. E tenham um coração humilde. E tenham compaixão. Não paguem mal por mal, nem ofensa por ofensa. Em vez disso, orem para que Deus ajude essas pessoas, pois devemos ser bondosos para com os outros, e Deus nos abençoará por isso. Pedro está dizendo: ei, o Evangelho, o reino chegou até nós para que a gente possa viver o Evangelho, o reino, para que as pessoas conheçam e o favor do Evangelho e do reino esteja sobre eles. Não importa o que eles fazem, nós temos que fazer como Cristo fez por nós. Nós temos que fazer por Ele. Tenham unidade, tenham o mesmo pensar, tenham compaixão, tenham amor, ternura, um coração manso. Não importa se estão fazendo o quê? O mal. E aí ele continue, para que Deus possa nos abençoar. As Escrituras dizem, versículo 10, se vocês quiserem uma vida feliz e boa, mantenham domínio sobre o quê? A língua. E guardem os lábios de dizerem o quê? Mentiras. Ou seja, refreie a língua. Domínio próprio. Domine a sua língua. Porque depois que saiu, não tem como voltar. Saiu da boca, já era. E ele diz mais: e não tenham mentira em seus lábios. Desviem-se do mal e façam o quê? O bem. Procurem viver em paz. E façam tudo para o quê? Alcançá-la. O quê? A paz. Agitado, irado, iracundo, esqueça. Angustiado, esqueça. Nunca terá paz e não terá condições de alcançá-la. Pois o Senhor está observando os seus filhos. Repita comigo o versículo 12. Pois o Senhor está observando os seus filhos. Atenta às suas orações. Mas o rosto do Senhor
volta-se contra aquele que fazem o mal. Que maldade é essa? Se não amar, se não tiver um único pensamento a respeito do reino, se não tiver compaixão, se o coração não tiver ternura e for humilde, se pagar o mal com o mal, fez comigo, eu vou fazer também. O Senhor volta o rosto contra essa pessoa. O Senhor volta o rosto contra a minha pessoa, se eu for maldoso. Quem lhes fará mal, se desejarem de todo o coração fazer o bem? Todavia vocês serão felizes se tiverem de sofrer por fazerem o quê? O bem. Não tenham medo das suas ameaças e não se preocupem. Entreguem-se, ou seja, santifiquem-se aos cuidados de Cristo, o seu Senhor. E se alguém perguntar acerca da esperança que vocês têm, estejam preparados para contar-lhe e façam-no de uma maneira o quê? Amável e respeitosa. Tenham sempre a consciência limpa. Se as pessoas falarem mal de vocês e os defamarem por serem seguidores de Cristo, elas se envergonharão de si mesmas por tê-los acusado que falsamente. Lembrem-se, se for da vontade de Deus que vocês sofram, é melhor sofrer por fazer o bem do que fazer o quê? O mal. É melhor sofrendo, fazendo o bem, do que sofrer duas vezes, né? Que coisa maravilhosa. Essa é a vida de um cristão, de um homem ou mulher que almeja o reino celestial. Essa é a vida de alguém que queira a vida dos céus, a nova vida. Pedro disse: olha, se nós realmente formos cristãos, na prática, na atitude, no modo de vida, o favor de Deus estará sempre diante de nós, porque os olhos dele sempre vai nos observar, e sempre estará atento o quê? Às nossas orações. A resposta dele sempre virá, sendo ela sim, sendo ela não. Ele nunca vai deixar o justo desamparado. Ele jamais vai deixar a pessoa sem uma resposta, sem uma direção. Porque Pedro mesmo diz que os olhos do Senhor estão atentos aos seus. Aos seus. Mas para isso acontecer, não temos que olhar para a atitude de ninguém. Temos que estar com os olhos fitos em Cristo Jesus e olhar a atitude que ele teve para mim e para você, para todos nós, para a humanidade. Ainda está em tempo de querer essa vida cristã. E aí ele continua dizendo, no versículo 18, Cristo também sofreu, uma vez por todas, pelos pecados o quê? De todos nós. Pecadores culpados, embora ele mesmo fosse inocente de qualquer pecado, em qualquer o quê? Tempo. Ou seja, foi justo por causa dos injustos. Aceitou sofrer para nos resgatar da morte eterna. Viveu uma vida justa e sofrida para nos libertar dos pecados, para que pudesse levar-nos de volta
a Deus. Estávamos distante desse Senhor, estávamos longe do nosso Criador, a humanidade está assim. Cristo Jesus vem, morre, padece, sofre, para justamente nos levar de novo para a presença de quem? De Deus. O caminho que nos leva a Deus é Cristo Jesus. A verdade que nos leva a Deus é Cristo Jesus. A vida que nos leva a Deus está em Cristo Jesus. Só Ele nos conduz ao Pai. Foi o que Ele disse no Evangelho de João. Só Ele nos leva ao Pai. Foi isso que Pedro declarou. Acabou de dizer para mim e para você. Tenha a mesma compaixão que Deus teve por você, Pedro está dizendo, para com as pessoas. Ame como Cristo amou vocês. Seja humilde, tenha um coração terno, como Jesus Cristo teve por cada um de nós. Enquanto fazíamos o mal, Ele nos tratava com o bem. É isso que Pedro chama a igreja. A consciência, a refletir, a pensar e a começar a praticar. Ame como Cristo amou você, perdoe como Cristo perdoou você, tenha compaixão como Cristo teve compaixão de vocês. Tenha o mesmo pensamento como Cristo teve, para poder dar a cada um de nós a vida eterna. É o que eu e você temos que fazer na nossa caminhada aqui nessa terra, para que a humanidade compreenda esse amor, essa misericórdia, esse perdão, essa compaixão e essa bondade. E ele continua dizendo: mas embora o seu corpo estivesse morto, o seu espírito continuou o quê? Vivendo. O Espírito Santo ainda estava viva. E foi no Espírito que ele foi e proclamou os espíritos que agora estão em prisão. Presta atenção nesta parte. Os espíritos daqueles que muito tempo atrás, nos dias de Noé, tinham se recusado a ouvir a quem? A Deus. Embora ele esperasse, Deus, esperasse. Presta atenção, esperasse por eles com toda o quê? Paciência, enquanto Noé estava o quê? Construindo a arca. Entretanto, apenas 8 pessoas foram salvas pelas águas. Sabe o que Pedro estava dizendo aqui? Pedro estava dizendo o seguinte: aqueles que não aceitaram a paciência de Deus, quando teve o dilúvio, eles foram o quê? Condenados. Experimentaram o quê? A morte. Foram para onde? No inferno. É isso que Pedro está dizendo. Mas preste atenção no que Pedro diz. Porém, mais uma vez a misericórdia de Deus alcança eles. Porque o filho foi para onde? No inferno. E porque ele foi parar no inferno, o Espírito de Deus ainda estava com ele. E ele pôde fazer o que com esses? Pregar, falar. E eles se levantaram. Foram salvos. Pastor, o que o senhor quer dizer com isso? Simples. Tem a morte e tem a vida eterna. Simples. Sabe o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer para você o seguinte, para mim e para você: aqueles que são desobedientes e não aceitam a paciência e o amor de Deus,
vão para o inferno. É simples assim. E o que mais, pastor? Deixa eu fazer uma pergunta para mim, para você. Jesus Cristo vai morrer de novo? Vai, igreja? Não, né? Então, se eu morrer no pecado, eu vou para onde? Alguém vai lá me resgatar, igreja? Lógico que não. Acabou. A graça é agora. Entendeu? A graça é agora. Se eu fechar os meus olhos, o meu fôlego de vida for tirado e voltado para o Pai, a minha alma, se em pecado estiver, se não aceitar esse amor, essa misericórdia, essa paz de Deus, essa paciência de Deus, eu vou para onde, igreja? O que o texto diz? Para onde eu vou, igreja? Para o inferno. Alguém vai me resgatar lá? Esqueça. Esqueça. Então a paciência de Deus para a humanidade é para agora. Quando fecharmos os olhos, nunca mais. Porque Jesus Cristo não vai morrer outra vez. Ele não vai no inferno outra vez. Ele já fez isso. E aqui ele mostra que existe o inferno, existe a ressurreição. Para aqueles que aceitam Ele. O texto de Pedro deixa isso muito claro. Essas pessoas aceitaram Jesus Cristo. E por isso que puderam se levantar. Não adianta. Se eu não aceitar Jesus Cristo, esqueça. Não tem vida eterna. A minha eternidade, a minha vida eterna está em Cristo Jesus. Não pelos meus méritos, não pelas minhas obras. E sexta-feira eu e você aprendemos que na verdade, a obra é o quê? Obediência à palavra de Deus, praticando ela, ok? Foi isso que foi nos ensinado sexta-feira. Essa é a verdadeira obra. Essa é a obra que junta tesouro nos céus. Obedecer a palavra de Deus. E quem obedece tem fé. E quem tem fé, pega esse texto hoje e diz para si mesmo: é verdade, o meu tempo é agora. A paciência de Deus para a minha vida é agora. A misericórdia de Deus para a minha vida é agora. Eu só vou poder ser ressurreto, eu só vou poder ter a vida eterna se agora eu entregar a minha vida e ter uma vida entregue a Jesus Cristo. Se agora eu começar a obedecê-lo e Ele se tornar meu Senhor. É para agora, igreja. A paciência de Deus para a nossa vida é para agora. A graça de Deus para a nossa vida é para agora. Como foi no tempo de Noé, é para agora. O próprio Jesus Cristo disse: a vinda do Filho do Homem, ou seja, a minha volta para buscar a igreja, será como nos tempos de Noé. Houve o dilúvio, a porta se fechou, e quem estava na arca alcançou a misericórdia, o amor de Deus. Ele vai vir, e quem não aceitou a obra do Evangelho, não vai subir com Ele, não vai morar com Ele nas moradas celestiais, não vai ter a vida eterna com Ele. A paciência de Deus para a nossa vida é agora. Depois que eu fechar os meus olhos, enquanto eu tenho fôlego de vida, eu tenho que aproveitar essa paciência, eu tenho que entregar a minha vida para Cristo Jesus, porque depois que os meus olhos fecharem, não tem mais oportunidade, acabou. Jesus Cristo já foi ao inferno, resgatou quem tinha que ser resgatado, acabou. Ele agora está à direita do Deus Pai Todo-Poderoso. Não brinque com a tua alma, não vamos machucá-la, manchá-la, contaminá-la, ela é eterna. E aí, para encerrar,
o versículo de número 20. Eu li o 20, agora é o 21, né? Isso, aliás, é o que o batismo retrata para nós. No batismo, mostramos que fomos o quê? Salvos da morte e da condenação pela ressurreição de quem? Jesus Cristo. Entendeu? Ou não? Quando há o batismo, eu estou dizendo que eu estou sendo livre da morte, porque Jesus Cristo que ressuscitou. O que Pedro está dizendo é o seguinte: quando Jesus Cristo foi ao inferno, presta atenção. Quando Jesus Cristo foi ao inferno, ele ressuscitou aqueles que creram. Ok? Ali foi o batismo deles. Quando descemos as águas, Pedro está dizendo: eu estou condenando a morte. Eu estou dizendo, não quero mais participar da morte. E porque Cristo Jesus ressuscitou, através do batismo, nós estamos declarando que queremos essa ressurreição. Mas para viver ela, eu e você, para termos o nome escrito no livro da vida, eu e você, precisamos obedecer esse Jesus Cristo, que por causa da sua ressurreição, nos fez de novo voltar para quem? Para Deus. E ele continua dizendo: não porque nossos corpos são purificados pela lavagem com água, presta atenção, mas porque ao ser batizados, estamos nos voltando para quem? Para Deus. E pedindo que ele purifique os nossos, o quê? Corações do pecado. Não é o corpo, é o coração. E por isso que a palavra diz: guarda o teu coração, porque dele procede o quê? Vida. O versículo 22 diz o seguinte: e Cristo foi para onde? Para o céu. Sentado aonde? À direita de Deus. Com todos os anjos. Poderes aonde? Do céu. Curvando-se diante dele e o quê? Obedecendo-lhe. Se eu quero ter uma vida com Cristo, eu preciso obedecê-lo. Pedro encerra o capítulo 3 da primeira carta dele dizendo: ele subiu para o céu, está assentado à direita o quê? De Deus, e todos obedecem ele. Até aqueles que estão aonde? Nos céus. Imagine nós que estamos aqui. Então assim é, amada igreja. Se eu quero viver essa vida eterna, Pedro, em poucas palavras, nos ensinou hoje, através do testemunho dele, da carta que ele deixou para a igreja. Tem a mesma bondade que o Senhor teve contigo. Tem o mesmo coração terno e bondoso. Tem a mesma compaixão. Tem o mesmo amor. Viva um só pensamento. Uma unidade só. Em Cristo Jesus. Porque a paciência de Deus é para agora. A nossa geração não vai experimentar o que a geração de Noé experimentou. Cristo já veio, já sofreu, já morreu, já foi ao inferno, já resgatou os que estavam presos em cadeias da morte eterna. Porque ele pegou a chave da morte e do inferno. Ele livra da morte e do inferno quem ele quer. Aqueles que aceitarem ele, entregarem a vida para ele, não experimentará a morte, nem o inferno. A paciência de Deus é para agora, igreja.
Não feche os olhos teus antes de entregar a tua vida para Cristo. E a palavra é bem clara. Ele vai purificar os nossos corações. Toda a maldade do ser humano procede do coração dele. O pecado que o ser humano deseja, anseia e se lambuza, procede do coração dele. Pedro disse para nós guardarmos a boca, né? Cuidado com o coração. Porque a boca fala o que está cheio o quê? O coração. Entenda isso. Esse é o meu e o seu problema. Cuidado, vigie. Porque Pedro disse que os olhos do Senhor estão atentos. Amém, amada igreja? Vamos nos colocar de pé. Porque nós vamos participar do corpo e do sangue de Cristo Jesus. E aqui eu quero dizer para mim e para você. Cuidado. Jesus Cristo está voltando. E as portas vão se fechar. E a hora que a porta voltar, quando ele voltar. E a hora que a porta fechar, quando ele voltar, ninguém mais entra. Eu não sei se vocês perceberam, na advertência do apóstolo Pedro. Ele disse: aqueles que recusaram a paciência de Deus no tempo de Noé, foram para onde? No inferno. Experimentaram o quê? A morte eterna. Não brinque com a tua eternidade. Eu vou tornar a repetir, Jesus Cristo não morrerá de novo. Porque a própria palavra diz que ao homem, ao ser humano, ele desce uma vez só onde? Na sepultura. Está escrito. O Senhor não vai contra a palavra dele. A palavra dele é muito clara. O homem descerá, o ser humano descerá uma só vez, uma única vez aonde? Na sepultura. Não tem segunda chance, não tem reencarnação, não tem segunda vida, não tem quarta vida, não tem 20ª vida, não tem essa história de morreu, vai voltar de novo para melhorar, ou porque da outra vez foi ruim. Isso não existe. Ao ser humano, cabe a ele descer uma única vez aonde? A sepultura. Morreu, morreu. Não tem outra oportunidade. Jesus Cristo já fez isso. Ele nasceu, ele já desceu à sepultura. Ele ressuscitou pelo poder do Espírito Santo de Deus, que habitava nele, que fazia do corpo dele templo dele, que repousou sobre ele na forma corpórea de uma pomba. Aqueles que tinham que ser resgatados do inferno, Jesus Cristo já resgatou. Quando ele ressuscitou, o próprio texto diz que ele está sentado à direita do Deus Pai Todo-Poderoso. A mim e a você, para a vida eterna e salvação é agora, enquanto eu e você temos fôlego de vida. Temos que morrer em Cristo Jesus. Os nossos olhos têm que se fechar em Cristo Jesus. O nosso fôlego de vida tem que ser tirado em Cristo Jesus. Se nós não estivermos nele, vamos experimentar esse inferno, essa morte que Pedro hoje declarou, anunciou, nos advertiu através da carta dele. Então vamos para Cristo, vamos entregar a nossa vida para Ele, vamos permitir o nosso coração ser curado,